Meu avô me contou essa história um dia, quando eu estava perguntando a ele sobre uma foto antiga. Era uma foto dele e de outros 3 caras em becas de formatura, comemorando a graduação na faculdade. Quando perguntei a ele sobre isso, ele me disse para sentar e que já era hora de me contar essa história. Ele disse que foi no verão de 1970. Ele e os outros 3 caras, Brandon, Liam e David, estavam comemorando a formatura da faculdade em uma viagem de carro de New Hampshire a Chicago. No caminho de volta para New Hampshire, no meio do nada em Nova York, o carro quebrou. Meu avô, Kyle, tentou ligar o carro novamente, sem sucesso. Foi então que Brandon pegou o mapa e apontou para uma cidade a 2 quilômetros de distância chamada Alberni. Eles decidiram caminhar até a cidade e ver se havia alguém lá que pudesse ajudar. Quando saíram do carro e começaram a caminhar, Liam, o mais baixo, mencionou que eles tinham apenas uma lanterna. Brandon assegurou a ele que tudo ficaria bem enquanto seguiam em direção a Alberni. Enquanto caminhavam, Kyle começou a ouvir sussurros fracos. Hã? O que você disse? Kyle perguntou aos outros. Os outros pareciam confusos. Eu não disse nada, disse David. Eu pensei que você tinha dito algo. Os outros também responderam, dizendo que não disseram nada, mas ainda ouviram algo. Confusos e um pouco nervosos, o grupo continuou a caminhada. Os sussurros continuaram, ficando um pouco mais altos, mas ainda ininteligíveis. Foi aí que meu avô notou uma silhueta na floresta. Quando ele parou para olhar mais de perto, não havia nada lá. Ele pensou que estava apenas vendo coisas por causa do medo e da falta de luz. Isso até David mencionar que estava vendo coisas no canto da visão, seguido pelos outros dizendo que também estavam vendo coisas. Eles se aproximaram subconscientemente, de repente muito mais assustados com a floresta. As silhuetas continuavam aparecendo nos cantos da visão dele, mas quando ele olhava, elas desapareciam. Passos podiam ser ouvidos, que não eram feitos por nenhum deles, mas claro, não havia nada lá quando olhavam. Foi então que Brandon, que já estava cansado, gritou: "Tudo bem, quem quer que esteja aí, apareça agora." Os sussurros se tornaram mais intensos, mas ninguém respondeu. "Vamos nos separar e investigar", disse Liam. "De jeito nenhum", respondeu Kyle. "Só idiotas se separam no meio da floresta. Vamos verificar isso juntos." Quando eles entraram na floresta procurando em volta, os ruídos pararam completamente e as silhuetas também pararam de aparecer. Ao não encontrar nada, os homens continuaram. Depois de mais um tempo na estrada, os ruídos e as silhuetas voltaram. Quando finalmente chegaram à área marcada no mapa, encontraram nada. Não havia nada lá, nem mesmo uma placa ou edifício. "Verifique o mapa", disse David, enquanto Liam pegava o mapa. O local que antes estava listado como Alberni foi substituído por uma nota que dizia: "Não entre, área restrita, somente pessoal do governo." Então a silhueta se moveu. "Corram!" gritou Brandon. Os outros não precisaram ser avisados 2 vezes, correndo a uma velocidade que não achavam possível. Foi aí que David gritou de medo. A figura sombria o alcançou. "David!" gritou Liam, que foi o primeiro a ver ele ser capturado. Meu avô observou enquanto as sombras o engolfavam, e então desapareceram, levando David com elas. Os 3 continuaram correndo, mas nenhuma sombra os perseguia. Quando chegaram ao carro e giraram a chave, ele milagrosamente ligou, e eles deram meia volta e dirigiram o mais rápido que puderam para sair dali. Nunca mais ouviram falar sobre David. Esses eventos começaram comigo e 2 amigos, Bernard e Hector, voltando de um longo fim de semana em The Cape Cod, para quem não é da Nova Inglaterra. Eu e meus amigos crescemos juntos em Worcester, Massachusetts, e quando a faculdade começou, todos nós meio que nos separamos.
Hector se mudou para Providence, Rhode Island, e Bernard estava sempre ocupado com a escola, enquanto eu estava ocupado trabalhando em ofícios. Decidimos encontrar um tempo em que todos nós não estivéssemos ocupados e acabamos alugando uma casa em Yarmouth para o fim de semana do Memorial Day, apenas para relaxar e ir à praia. Depois de um ótimo fim de semana, ficando bêbados e festejando como costumávamos, era hora de voltar para casa. Levamos meu carro, que era perfeito para a praia, meu Volvo C70 conversível. Depois de empacotar todas as nossas malas no carro, começamos a voltar por volta das 9:30 da noite, na segunda-feira para Providence, para deixar Hector. Para evitar o trânsito, saí da I-400 e 95 na Rota 44, passando por Taunton, e seguiria até Providence. Já estava ficando tarde, devia ser por volta das 10:30 da noite, e estava totalmente escuro lá fora, sem lua ou estrelas à vista. Enquanto dirigíamos, passando por Taunton, cerca de uns 5 a 6 quilômetros após os limites da cidade, vimos ele. Um andarilho com uma aparência suja, cabelo vermelho longo e uma barba vermelha, vestindo uma camisa xadrez vermelha, jeans azul imundo e uma mochila gigante nas costas, com o polegar para cima. Ao passarmos por ele, olhei para os meus amigos e disse: "Ninguém mais vai estar nessa estrada por milhas, e ele está no meio do nada. A gente pode pelo menos ajudar ele." Eu disse: "Que se dane, ele parece suspeito, cara", disse Bernard. Eu não quero ficar aqui com ele. Vamos só para casa, estou morto de cansado", disse Hector. "Tá bom, seja como for, vou parar no próximo posto de gasolina. Estou quase na reserva." Dirigimos mais uns 3 quilômetros até vermos o próximo posto de gasolina. Abasteci o tanque e entrei para pegar alguns petiscos com meus amigos. Ao voltar para o carro, coloquei a chave na ignição e, para nossa sorte, a bateria estava morta. Eu sabia que devia ter trocado a bateria antes dessa viagem, mas estava sendo preguiçoso e nem pensei que isso seria um problema. Enquanto estávamos do lado de fora do carro tentando descobrir o que fazer e quem chamar para dar uma carga, vimos o andarilho se aproximando. Não havia como esse cara ter alcançado a gente tão rápido. Era impossível. Mesmo se ele tivesse corrido os 3 quilômetros quando passamos por ele, não tinha como ele ter alcançado. "Vocês meninos precisam de uma carga?" Essa foi a primeira coisa que ele disse com uma voz rouca de fumante. Como ele sabia que precisávamos de uma carga? Éramos apenas 3 garotos do lado de fora na bomba de gasolina, e não havia como ele saber que o problema era a bateria morta. Bernard falou: "A bateria está morta. Não suponho que você possa nos ajudar." "Na verdade, eu posso", disse o andarilho, enquanto pegava um carregador de bateria de dentro da mochila gigante. "Caramba, valeu, cara, você salvou nossas vidas", eu disse. Levantei o capô e ele conectou os cabos, ligou o carregador e o carro pegou de primeira. "Valeu mesmo, cara. Realmente agradecemos. Temos que ir para casa agora", disse Hector com um tom de "obrigado, agora vai embora" na voz. "Ei, vocês podem me fazer um favor? Eu só preciso de uma carona até Rehoboth. Vocês podem me deixar um pouco depois da linha da cidade e eu vou caminhar o resto do caminho. Eu vejo que vocês estão indo nessa direção mesmo e eu realmente preciso de ajuda agora, meninos", disse o andarilho. Olhei para os meus amigos sabendo que praticamente não tínhamos escolha. Quer dizer, por mais estranho que esse cara parecesse, ele acabou de nos ajudar e não parece perigoso. Claro, ele cheira a urina velha, mas uma carona de 10 minutos para uma cidade que já estávamos passando parece o mínimo que podemos fazer por ele ter ajudado. "É claro, cara, entra aí", eu disse. "Oh, obrigado, cara. Eu realmente precisava disso", o andarilho disse com um grande sorriso, revelando seus dentes amarelos escuros e gengivas vermelhas e inchadas. Ele entrou no banco de trás com Hector, que estava visivelmente desconfortável. Bernard foi no banco do passageiro e eu voltei para o banco do motorista e saí do posto de gasolina de volta para a noite escura.
Saindo do posto de gasolina, começamos a dirigir com o andarilho apenas olhando pela janela sem dizer uma palavra. Estava mortalmente silencioso no carro porque, por algum motivo, meu rádio não estava pegando nenhuma estação, o que era estranho, pois não estávamos no meio do nada. Claro, estava quieto e não havia muitas casas por perto, mas nem mesmo uma estação local. Além disso, o cabo auxiliar estava quebrado, então não podíamos conectar um telefone para ouvir música dessa forma. Após cerca de 5 minutos dirigindo em silêncio, Hector tentou conversar com o andarilho. Então, cara, de onde você é? Nenhuma resposta do andarilho. Você é daqui? Ainda sem resposta. Ei, você me escuta, cara? O andarilho soltou uma risada ensurdecedora. Todos nós ficamos em choque e eu perdi o controle do volante momentaneamente com o súbito acesso de risadas. A risada era tão alta e abrangente que você mal podia ouvir qualquer outra coisa. Bernard estava cobrindo os ouvidos e gritando: "Que diabos é isso?" Que mal era audível sobre a risada. Eu estava com nojo e cobrindo meu ouvido direito com a mão, enquanto a mão esquerda segurava o volante, e Hector estava gritando algo que não era audível para mim em direção ao andarilho e tentou agarrá-lo quando ele colocou a mão no ombro dele. O andarilho agarrou a mão de Hector, virou a cabeça para olhar para Hector com os olhos arregalados, tirou uma faca do bolso e esfaqueou Hector 3 vezes no peito. Eu e Bernard estávamos olhando em espanto do banco da frente, e enquanto eu tentava parar o carro e pisava no freio, o andarilho se lançou sobre mim e agarrou o volante, continuando a rir loucamente. Ele puxou o volante para a direita, indo diretamente para a floresta, e mesmo eu pisando no freio e puxando o volante, não era suficiente para evitar a árvore. Eu bati a cabeça no volante durante o acidente e fiquei inconsciente por alguns segundos. Quando olhei ao redor, a frente do carro estava amassada e fumegante. Os airbags haviam sido acionados. Bernard estava sangrando da cabeça, assim como eu. E Hector estava no chão no banco de trás, segurando o peito e lutando para respirar, com sangue saindo da boca. Tudo isso sem sinal do andarilho. Sacudi Bernard tentando tirá-lo do transe, e enquanto o sacudia, olhei pela janela do passageiro ao lado dele, e por um instante, vi o rosto do andarilho na janela sorrindo de fora. Pulei para trás de medo e rapidamente limpei o suor e o sangue da testa. Quando o fiz, o andarilho havia desaparecido da janela. Olhei freneticamente ao redor para ver onde ele poderia ter ido e saí do carro com uma explosão repentina de adrenalina. Corri ao redor do carro e da área imediata, e o andarilho não estava em lugar nenhum. Bernard, agora saindo do transe, abriu a porta e caiu. Correndo para o lado dele, ajudei-o a se levantar. "Hector!" Eu gritei no banco de trás. "Hector, você está bem, cara?" Eu gritei. "Ajude-me!" Ele disse, engasgando com mais sangue. "Ajude-me a tirá-lo para fora!" Bernard gritou, ainda claramente desorientado. Eu e Bernard puxamos Hector dos destroços e o deitamos contra uma árvore. Bernard ligou para a polícia, gritando para que mandassem uma ambulância para nós e que um mendigo havia esfaqueado nosso amigo e causado o acidente. A polícia e a ambulância chegaram em 5 minutos. Acho que tivemos sorte por estarmos tão perto de Rehoboth, ou Hector talvez não tivesse sobrevivido. Enquanto 2 paramédicos corriam com Hector na maca para a ambulância, outros 2 paramédicos chegaram em outra ambulância e cuidaram dos meus e dos ferimentos de Bernard. A polícia começou a fazer perguntas para mim e para Bernard sobre o que aconteceu e como nosso amigo foi esfaqueado. Quando explicamos toda a situação e que um mendigo com cabelo vermelho esfaqueou Hector e causou o acidente, os policiais ficaram com os olhos arregalados e se olharam de forma constrangida. Eles guardaram seus cadernos e disseram que iriam investigar. "O quê? O que você quer dizer com investigar? O cara ainda está lá fora na floresta ou em algum lugar por aqui. Ele não simplesmente desapareceu." Bernard disse. "Temos outras equipes procurando agora. Confie em mim."
Agora vá com os paramédicos, eles querem examinar vocês com mais atenção, disse um dos policiais mais jovens. O que você quer dizer com que vocês nem mesmo chamaram nada? Eu disse. Vá agora, garoto, nós vamos cuidar disso, disse o parceiro do policial mais jovem. Eu e Bernard fomos rapidamente colocados na ambulância e levados para o hospital. Eu e Bernard sabíamos que havia algo errado. Os policiais sabiam de algo que nós não sabíamos e não estavam fazendo nada para tentar encontrar esse cara. Por que razão? Eu ainda não sei. Agora já se passou um ano e todos nós ainda estamos abalados com isso. Hector se recuperou bem. Bernard se mudou para a costa oeste e eu ainda estou vivendo em Worcester. A polícia nunca fez um acompanhamento conosco ou tentou nos fazer mais perguntas sobre o esfaqueamento ou o andarilho. Estou surpreso por eles nunca terem tentado nos culpar, nem a mim, nem a Bernard. Eles simplesmente nunca voltaram a nos contatar, mas isso é outra história. Ah, e outra coisa. Até hoje, às vezes, quando estou dirigindo, sinto que estou sendo observado e olho para a janela do passageiro e vejo o rosto do andarilho me encarando, sorrindo seu sorriso impossivelmente largo. Jenna e eu sempre encontramos consolo na estrada aberta. Era nosso refúgio compartilhado, uma tela de asfalto e paisagens onde nossas preocupações se dissolviam no retrovisor. Cada milha era uma história, cada destino, um novo começo. Essa viagem deveria ser apenas mais um capítulo em nossa coleção de escapadas de fim de semana. Uma simples viagem pela costa cênica, acampando sob as estrelas com a promessa de um amanhecer à beira-mar. Saímos da cidade movimentada em uma brilhante tarde de sexta-feira, com o espírito elevado e o nosso velho Chevy abarrotado de equipamentos. Jenna cuidava da playlist, uma mistura de rock clássico e hinos indie que se tornaram nossa trilha sonora não oficial de viagens. À medida que a expansão urbana dava lugar a campos abertos e montanhas distantes, nossa conversa passeava de conversa de trabalho mundana para planos empolgantes para os dias que se seguiam. Horas após o início da nossa jornada, enquanto o sol começava a se esconder abaixo do horizonte, pintando o céu com tons de rosa e laranja, avistamos um casal encalhado na beira da estrada. Seu carro, um velho sedã, estava com o capô levantado, emitindo nuvens de vapor. Eles pareciam desolados, pedindo carona, com seus rostos marcados pela fadiga de estar preso em um lugar tão desolado. Devemos ajudar? Jenna perguntou, sua mão parando no botão de volume. Vamos parar. Poderia ser nós em seus sapatos, eu respondi, guiado por aquela regra não escrita da estrada que une todos os viajantes. Encostamos, abaixando a janela para cumprimentá-los. O alívio deles era palpável. Muito obrigada, exclamou a mulher quando se aproximaram. Eu sou a Lila, e este é o Mark. Nosso carro decidiu que hoje era um bom dia para parar de funcionar. Após uma breve conversa, descobrimos que eles também estavam indo para a costa. Parecia destino, ou pelo menos uma coincidência feliz. Eles pegaram suas bolsas do carro, apenas algumas mochilas, na verdade, e se espremendo no banco de trás. Com novos companheiros, nossa jornada continuou. Mark compartilhou histórias de suas viagens, cada uma mais aventureira que a anterior, enquanto Lila interagia com comentários que provocavam risadas por toda parte. A química foi instantânea, um vínculo formado pelo amor compartilhado pela estrada e pelas histórias que ela inspirava. À medida que a escuridão se instalava, uma névoa densa começou a rolar pela paisagem. A estrada à frente tornou-se turva, nossos faróis lutando para penetrar o espesso manto branco. Mark sugeriu um atalho, um caminho de madeira pouco conhecido que atravessava a floresta e prometia reduzir 1 hora de nossa viagem. Hesitante, mas confiando, eu saí da estrada principal. O caminho era irregular, com cascalho estalando sob nossos pneus,
ladeado por pinheiros imensos que pairavam sobre nós, como sentinelas silenciosas. Quanto mais avançávamos, mais espessa se tornava a névoa, envolvendo o carro em um abraço fantasmagórico. Lila ficou silenciosa, sua vivacidade anterior substituída por um silêncio tenso. Ela olhava pela janela, com a testa franzida, como se estivesse ouvindo algo além do que podíamos ouvir. Mark sussurrava para ela ocasionalmente, sua voz baixa demais para pegarmos as palavras. A atmosfera dentro do carro mudou. O ar ficou frio e uma sensação desconfortável se instalou sobre nós. Jenna apertou minha mão com mais força. O rádio, que estava tocando suavemente ao fundo, começou a estalar com estática. Entre rajadas de ruído branco áspero, um sussurro fraco surgiu, como se alguém estivesse falando fora do alcance da clareza. Olhei pelo retrovisor para perguntar a Mark e Lila se eles sabiam o que poderia estar causando a interferência, mas meu coração quase parou quando vi que o banco de trás estava vazio. Não apenas vazio de Mark e Lila, mas sem qualquer sinal de que eles haviam estado lá. Sem mochilas, sem garrafas de água, nada. Jenna, onde eles foram? Eu gaguejei, minha voz mal acima de um sussurro. Ela virou para olhar, seu rosto empalidecendo ao ver o banco vazio. Eu não sei. Eles estavam aqui. O sussurro no rádio cresceu em volume, agora claramente identificável como vozes. Não apenas vozes quaisquer, eram de Mark e Lila. Eles estavam chamando por nós, seus tons distorcidos em algo gelado, quase zombeteiro. Os pelos da minha nuca se arrepiaram quando disseram nossos nomes, nos incitando a ir encontrá-los. O pânico me dominou. Acelerei o carro, desesperado para colocar o máximo de distância possível entre nós e esse pesadelo. A névoa do lado de fora parecia engrossar em resposta, girando ao redor do carro como se tentasse nos retardar. De repente, Jenna gritou, apontando à frente. Duas figuras estavam no meio da estrada, iluminadas pelos nossos faróis através da névoa densa. Era Mark e Lila, ou pelo menos suas formas. Mas algo estava horrivelmente errado. Seus olhos brilhavam com uma luz não natural, e seus sorrisos eram largos demais, os cantos de suas bocas esticados demais em suas bochechas. Pisei no freio, o carro gritando para uma parada apenas a poucos metros deles. O rádio caiu em silêncio enquanto enfrentávamos as figuras na estrada. Eles não se moviam, não piscavam, apenas nos encaravam com aqueles sorrisos aterrorizantes. "O que vocês querem?" Eu consegui engasgar, minha voz tremendo de medo. Seus sorrisos desapareceram, substituídos por expressões de falsa tristeza. "Você não ficou conosco?" disse a figura de Lila, sua voz um eco distorcido de seu tom alegre anterior. "Você nos deixou para trás", acrescentou a figura de Mark, aproximando-se do carro. A névoa parecia se mover com ele, enrolando-se em suas pernas como se ele fosse parte dela. "Nós só queríamos compartilhar este lugar com vocês", disse a figura de Lila, movendo-se para se juntar a Mark. "Agora, vocês fazem parte disso para sempre." Antes que eu pudesse reagir, as figuras desapareceram, derretendo-se na névoa, como se nunca tivessem estado lá. Eu olhei para a noite, minha respiração vinda em ofegos curtos e agitados. Jenna e eu trocamos um olhar de terror absoluto. Sem dizer uma palavra, joguei o carro para trás, virando e acelerando de volta para a rodovia. A viagem de volta foi silenciosa, ambos muito abalados para falar. Cada sombra na névoa parecia uma figura esperando para emergir, e cada sussurro do vento soava como uma voz chamando. Quando finalmente chegamos em casa, o sol estava começando a nascer, lançando uma luz fraca sobre um mundo que parecia totalmente diferente do que era no dia anterior. Não falamos sobre o que aconteceu, não querendo tornar isso mais real do que já era. Mas a memória daquela noite, as vozes, as figuras, suas últimas palavras, permaneceram muito depois. Os dias se transformaram em semanas, e embora a vida tenha lentamente retornado ao normal,
A experiência ficou conosco. Às vezes, nos momentos tranquilos antes de dormir, eu ouvia sussurros, fracos e distantes, como um eco daquela noite. Jenna e eu nunca fizemos outra viagem noturna depois disso, e evitamos falar sobre Mark e Lila, como se mencioná-los pudesse trazê-los de volta às nossas vidas. Mas a estrada, uma vez um lugar de liberdade e escape, agora parecia uma armadilha, um lembrete de que algumas coisas são melhores deixadas não descobertas. Há uma lenda urbana na minha cidade natal sobre um caroneiro que aparece se você seguir uma série de instruções. Uma vez convocado, você o leva ao seu destino, e se jogar o jogo certo, ele responderá a uma pergunta complicada para você. Se jogar errado, bem, apenas não jogue errado. No final de uma rua, há uma velha pedreira de cascalho, a água lá é de um azul profundo. É quase como olhar para o oceano. É assim de profundo. Mais de um carro, ao longo dos anos, foi retirado das profundezas dali. Oficialmente, esses motoristas todos adormeceram ao volante. Mas, não oficialmente, as mortes de carros saindo da estrada e caindo na pedreira nas primeiras horas da noite só adicionam mais veracidade à lenda urbana. Foram as almas pobres que quebraram as regras do caroneiro. Até agora, ninguém conseguiu descobrir a origem da lenda. Entrei em contato com a Sociedade Histórica Local e pesquisei nos arquivos de jornais na biblioteca local e não encontrei nenhuma menção ao caroneiro. É uma peça moderna de folclore passada em cafeterias e lanchonetes nas primeiras horas da manhã, até eventualmente chegar às cantinas de escolas secundárias. Não foi até alguém postar sobre o caroneiro em um grupo local no Facebook que as pessoas começaram a compartilhar suas experiências e as regras de como convocá-lo. Mas à medida que mais pessoas compartilhavam suas experiências, os detalhes sobre o caroneiro variavam de pessoa para pessoa. Suas roupas mudaram ao longo dos anos, tornando-se mais modernas. Sua fala também não reflete nenhum período específico, sem maneirismos ou frases datadas para ajudar a datá-lo. Às vezes ele é um adolescente tardio, às vezes é muito mais velho. Mesmo com essas diferenças, todos que afirmaram ter convocado o carona juram que ele era real. O único fio comum em todas as histórias do caroneiro é que ele está sempre molhado quando entra no carro, seguido pelo que sempre foram suas primeiras palavras para o motorista. É uma noite ruim para a chuva. Ao que você responde, há alguma noite boa? Ele ri, e é quando você sabe que está jogando o jogo. Mas estou me adiantando. Deveria voltar a como o coloquei no carro. O jogo começa ligando seu carro exatamente à meia-noite. Onde não importa, só quando. E uma vez que o carro esteja ligado, você não pode sair, nem permitir que outra pessoa entre. Só você, no seu carro, à meia-noite. O que vem a seguir é muita espera, porque você tem que estar no ponto de coleta na pequena rua, perto à pedreira exatamente às 3 da manhã. Isso mesmo, 3 horas no carro. Essas são as regras. Com 3 horas para passar, muitas pessoas chegam cedo e apenas percorrem a estrada para cronometrar a chegada ao ponto de coleta exatamente às 3 da manhã. Mas à medida que a lenda urbana ganhou popularidade, a polícia local irá te parar se vir seu carro dando voltas naquela pequena rua mais de uma vez. Os policiais locais conhecem todas as regras, então, se eles te pararem, farão você desligar o carro e sair do veículo, encerrando assim o jogo. Na noite em que decidi convocá-lo, enchi o tanque do meu carro no posto de gasolina às 11 horas e 45 minutos. Depois entrei e aproveitei as instalações para garantir que não precisaria fazer nenhuma parada antes das 3 horas da manhã. Então, esperei no estacionamento até exatamente a meia-noite e liguei meu carro. Devo acrescentar que não importa o tipo de carro que você dirige, mas um carro de 4 portas é preferível a um de 2 portas ou uma caminhonete. Você não quer olhar diretamente para o carona, não até o final da viagem. Isso é muito mais fácil de fazer
se ele estiver sentado no banco de trás, em vez de ao seu lado. Dirigi em um grande círculo pelo condado até chegar a hora de ir para o ponto de coleta, evitando qualquer um dos pontos de controle policial conhecidos para não ter que tentar novamente em outra noite. Mantive o programa de mapas no meu telefone funcionando para saber exatamente a que horas eu precisava chegar àquela pequena rua. Não consigo imaginar como era difícil ser um caçador de lendas urbanas antes dos mapas GPS em tempo real. Cheguei ao ponto de coleta, parei o carro e então segui as instruções de convocação. As regras postadas online tinham pequenas variações, mas tentativas que contivessem as seguintes ações tinham a maior taxa de sucesso. Elas são: 1. Deixe o carro ligado e em marcha, mas engate o freio de mão. 2. Desligue tudo, exceto o carro: luzes, ar-condicionado, rádio, telefone. 3. Destrave as portas do carro 3 vezes. 4. Baixe todas as janelas. 5. Pressione o pedal do freio 3 vezes. 6. Ligue os faróis novamente. 7. Espere 3 minutos. Se ele não estiver lá até as 3:03 da manhã, então você fez algo errado. Com as luzes apagadas, notei uma névoa se formando. Se era parte do ritual ou não, não sei, mas adicionou uma estética sinistra à espera em uma estrada escura às 3 da manhã por um carona fantasmagórico. Além do motor do meu Subaru, a estrada estava silenciosa e calma. Eu até reduzi a respiração para poder ouvir passos, adolescentes rindo, outros carros, mas não havia nada. Eu nem ouvi a porta do carro abrir, só ouvi quando ela fechou. "É uma noite ruim para a chuva", disse uma voz do banco de trás. Senti todos os pelos do meu corpo se arrepiar enquanto um calafrio subia pela minha nuca. Sobre minha respiração entrecortada, podia ouvir o gotejamento constante de água da perna da calça dele atingindo o sapato. Não me virei, mas dei uma olhada no espelho retrovisor. Ele não era um cara grande, talvez da minha altura. Ele estava vestido com uma camiseta branca do Dr. Dre The Chronic, um casaco vermelho e o que parecia ser jeans escuros. As regras diziam que o espelho estava bom desde que você não ligasse as luzes no carro. Mas nunca olhe diretamente para o rosto dele, não até que ele saia do carro e esteja pronto para responder a sua pergunta. Juntei minha coragem para responder, mas as palavras ficaram presas na minha garganta. Limpei a garganta e tentei novamente. "Há alguma noite boa?" Uma pausa enquanto eu olhava de volta no espelho para a silhueta no banco de trás. Eu segurei a respiração, esperando. Então, após o que pareceram horas, vi a mão dele bater contra o joelho molhado enquanto ele ria. Soltei a respiração que estava prendendo enquanto soltava o freio de estacionamento. "Segura aí, liga os limpadores, campeão", ele disse. "Com toda essa chuva, você não vai ver a estrada." Essa era uma resposta roteirizada, parte do jogo. "Certo, desculpe", também uma resposta roteirizada. Apesar da insistência dele sobre a chuva, estava seco como o osso lá fora. De acordo com as regras, liguei os limpadores de para-brisa, ajustando-os para a configuração mais rápida. Ele se acomodou no banco, deitando o braço na janela traseira. "Posso ligar o rádio?", perguntei. Isso não era parte do jogo, mas achei melhor perguntar e ser educado. "É sua viagem", ele disse. Sua voz era um rouco suave. "Um pedido, nada de sertanejo, por favor." "Claro", respondi. Sintonizei uma estação local de top 40 músicas. Voltei para a estrada exatamente quando o relógio marcou 3:03 da manhã. Olhei no espelho retrovisor sempre que me sentia confortável, enquanto mantinha o carro na estrada. Felizmente, essa parte da rua era bem reta e não tinha muito tráfego. Pela voz dele e pela mão batendo contra o joelho molhado no banco de trás, eu poderia dizer que ele era um homem negro, talvez na casa dos 20 e poucos anos, e vestido como se tivesse saído diretamente de 1996. Nada como as descrições que li no post do Facebook sobre o caroneiro.
Para onde você vai? Perguntei. Essa era uma parte roteirizada do jogo. Eu vou ver minha garota. Trabalhei no turno tarde hoje. Pensei em passar para surpreendê-la. A resposta dele a essa pergunta sempre era diferente. Isso, somado ao fato de que a aparência do carona parecia mudar, levou muitos a acreditar que não é o mesmo espírito toda vez. Cheguei ao sinal de pare no final da rua. Sim, você quer virar à direita aqui, ele disse. Segui suas ordens, virando à direita. Além de segui-las, o destino e as direções eram irrelevantes. A viagem vai até 3h33 da manhã, quando ele diz para você parar. Então, qual é a sua história, cara? Ele perguntou. Um prompt roteirizado, mas como você responde é totalmente seu. Alguns ignoram falar com ele completamente, o que aparentemente não é recomendado. Alguns compartilham um pouco por educação. Outros conversam até o momento de deixar, preenchendo o ar com suas próprias histórias. A noite estava ficando mais quente, o carro começava a aquecer e, como esperado, o caroneiro estava cada vez mais confortável. Nunca olhei diretamente para ele, mas a cada minuto eu sentia como se ele estivesse me analisando. Era melhor apenas ir com o fluxo e manter a conversa leve. Mudei de cidade há algumas semanas, só estou tentando me ajustar. Ainda tenho as roupas das minhas viagens e a maioria da minha mudança está presa no trânsito. Eu também. No fundo, sempre é assim. Difícil encontrar um lugar que se sinta como em casa, você sabe. Depois de um tempo, o rádio parou e ele se acomodou em seu assento, parecendo sonolento. O caroneiro estava calado agora, sem mais perguntas, apenas esperando até a hora de ir embora. O ambiente se tornou mais relaxado e eu podia sentir a tensão se dissipando. No entanto, a ideia de que isso era apenas o intervalo antes da grande pergunta era assustadora. Ao chegar perto da esquina, me preparei para parar. Olhei para o relógio. 3h31 da manhã. Eu tinha 2 minutos para fazer a pergunta. Cheguei à esquina e parei o carro. Era um cruzamento notório para acidentes e eu sabia que era melhor fazer a pergunta bem aqui. Eu tenho uma pergunta para você, disse. Ele se endireitou no banco. Claro. Apenas uma pergunta. Qual é o sentido da vida? Ah, esse velho truque, ele disse. A resposta é 42. Ele então disse, agora é hora de eu ir. Parei o carro e as luzes do carro acenderam automaticamente. Quando olhei para o espelho retrovisor novamente, o banco de trás estava vazio. O carro estava bem na esquina e eu não via mais o caroneiro. Antes de desligar o carro, baixei as janelas e liguei os limpadores, assim como pedi. Quando saí do carro, as coisas estavam mais calmas. É incrível como o tempo parecia desacelerar após o evento, quase como se o caroneiro tivesse moldado o espaço de maneira diferente. A lenda do caroneiro parecia ser uma interseção entre a realidade e o mistério, uma experiência que mudou a maneira como vejo aquela rua e a pedreira no final dela. Ninguém sabe realmente o que acontece com o caroneiro, mas se você for esperto, saberá quando a hora de partir e a de chegar. A lenda diz que ele vai embora e nunca mais será visto novamente. Não há mais perguntas, apenas um breve encontro em um lugar escuro e um sentimento de que algo pode estar se movendo nas sombras. A coisa mais assustadora que já me aconteceu ocorreu em uma viagem rotineira para a casa do trabalho, em 2009. Eu costumava trabalhar em um tipo de speakeasy em Shreveport, um lugar meio hipster que servia coquetéis da era da proibição. Era um trabalho bem legal, mas os horários eram horríveis e, às vezes, não saíamos de lá até as 3 ou 3h30 da manhã. Então, uma vez, terminamos por volta das 3 e eu estava dirigindo pela West Shreveport, com nada além das luzes da rua para iluminar meu caminho. Do nada, avistei alguém simplesmente deitado no meio da rua. Pelo que pude ver, era um cara estatelado no asfalto. Então, desacelerei
Desviei para não atropelá-lo e olhei pela janela do motorista para tentar entender o que estava acontecendo com ele. Não consegui ver sangue nem nada quebrado, mas os olhos do cara estavam bem abertos de uma maneira muito estranha, o que me fez pensar que ele estava realmente em apuros, ou, pior ainda, talvez estivesse morto. Percebendo que deveria fazer algo, alcancei a maçaneta da porta e juro que estava quase saindo do carro quando senti uma sensação estranha. Não sei se tenho as palavras para descrever isso adequadamente, mas foi quase como se eu tivesse levado um tapinha no ombro. Algo na minha cabeça me disse para olhar para trás, e quando o fiz, vi algo que me gelou o sangue. Aqueles que conhecem Shreveport saberão do que estou falando, mas ao dirigir pela Joella em direção ao shopping perto do Office Depot, há todas essas árvores do lado esquerdo, onde fica o Forest Park e o Wildwoods, ou seja lá como se chama. Então, lá estava eu, o cara deitado na rua à minha direita e a floresta bem à esquerda, do outro lado da divisória central. E ao olhar nessa direção, movido apenas pelo instinto puro, vi dois caras com os rostos cobertos, rastejando pelas árvores em direção a mim e ao meu carro. Percebendo que estava prestes a ser assaltado, pulei de volta no carro e acelerei. Mas no segundo em que fechei a porta, o cara que eu pensava estar morto ou inconsciente, o mesmo que eu pensei em ajudar, levantou-se do chão e tentou abrir a maçaneta da minha porta antes de eu acelerar. Meu coração estava disparado durante o resto do trajeto para casa e juro que estava a talvez 1 quilômetro de distância antes de realmente pensar: ok, desacelere, eles não vão te pegar. Se eu tivesse dirigido do jeito que estava no início por todo o caminho até em casa, provavelmente teria levado uma multa, ou pior ainda, me envolvido em um acidente grave. Sei que isso pode parecer um pouco irrelevante, mas sempre penso em como poderia ter evitado uma situação perigosa apenas para morrer em um pânico cego, achando que eles poderiam estar me seguindo em um carro ou algo assim. E isso nem toca naquela sensação que tive quando saí do carro. Se eu estivesse um pouco mais cansado, um pouco mais lento em perceber aquele sentimento ruim, talvez não estivesse aqui hoje para escrever isso. Não acho que eles tinham uma arma ou algo assim, ou se tinham, não dispararam contra mim enquanto eu dirigia embora. Mas uma faca, ou até mesmo se tivessem me atropelado tentando escapar, eu poderia ter acabado deitado na rua como aquele cara estava quando cheguei. Só que, no meu caso, talvez eu não tivesse levantado de novo tão facilmente.